Em 29 de janeiro de 2002, o então presidente norte-americano George W. Bush, o filho, 4 meses após a tragédia de 11 de setembro, declarou o famoso Eixo do Mal, composto, segundo ele, pelo Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. Mas quem estava do lado do bem? Claro, os americanos. Como é que nós classificamos as pessoas, os países, as coisas, os eventos como do bem e do mal? Este é o canal Filosofia Urgente, eu sou o Paulo Henrique e hoje nós vamos falar sobre isso. Sim, gostamos de dividir não só as pessoas como do bem e do mal, mas gostamos de dividir o universo como forças do bem e forças do mal. O nome dessa concepção, ou melhor dizendo, desta cosmovisão, chama-se maniqueísmo, em homenagem a um sujeito chamado Manes, que fundou o maniqueísmo, uma doutrina religiosa que surgiu no século III no Império Romano e que influenciou profundamente uma outra jovem religião, a religião cristã. E o maniqueísmo é simples assim: o universo é dividido entre aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. Como o maniqueísmo se tornou extremamente popular, ele é possível observá-lo nos filmes de ação, onde temos personagens do bem e personagens do mal. Geralmente, os filmes são constituídos exatamente assim: princípios do bem de um lado e princípios do mal do outro, vilões contra heróis. Os heróis são retratados como seres de luz, que é a metáfora que o Ocidente usou exatamente para representar o bem, e a escuridão para representar o mal. Ora, o maniqueísmo é uma visão muito ingênua, muito simplória, muito simples sobre a condição humana, uma vez que o comportamento do ser humano é extremamente plural, complexo, plástico. O sujeito diz: não como carne humana, mas acontece uma tragédia como o avião que caiu nos Andes, os dias vão passando e o sujeito come a carne humana. Então parece que bem e mal são valores, são rótulos, melhor dizendo, estereótipos que não são muito úteis para descrever, explicar o comportamento humano. E as guerras demonstram muito bem a falha desses rótulos ao indicar o comportamento de seres que são capazes das maiores atrocidades e também dos maiores atos de heroísmo. O maniqueísmo foi uma doutrina bastante questionada por pensadores posteriores. Por exemplo, Schopenhauer, Nietzsche e Freud questionaram bastante a ideia de que no ser humano habitasse essa dualidade entre bem e mal. Freud em 1915 disse: o ser humano é raramente bom ou mal por inteiro. Em geral, é bom nesse aspecto, mal naquele outro, ou em determinadas circunstâncias bom e decididamente mal em outras. Essa ideia também ficou sintetizada em uma frase do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que disse: o homem é um ser de circunstância. Então, afinal de contas, por que dividimos o cosmos, o mundo, a nós mesmos, as forças da natureza, entre o bem e o mal?
essa dualidade, o maniqueísmo, ele pode ser amplificado em situações de grupo. O que é um grupo? Um grupo é um conjunto de pessoas que interagem e se influenciam mutuamente, além de ter uma percepção de nós contra eles. Essa é uma característica muito interessante do que é um grupo. Por exemplo, é facilmente observável no discurso de um torcedor de futebol quando ele diz: hoje nós vamos vencer deles. Então, esse torcedor, que os jogadores nem conhecem, esse torcedor que nem entra em campo, se descreve, se percebe como nós. Perceba, ele se insere em um grupo. E ao se inserir em um grupo, ele delimita quem não é membro desse grupo, exatamente o eles. Como eu havia mencionado nos 2 vídeos anteriores. Agora, essa percepção de nós contra eles leva a outros eventos sociopsicológicos, como um evento conhecido como desindividuação. O que é a desindividuação? Quando estamos em grupo, temos o somatório da nossa individualidade, da nossa identidade pessoal e da nossa identidade social. Porém, o processo de desindividuação torna a nossa identidade pessoal menor, ao passo que amplifica a nossa identidade social. Com isso, é diminuído também os nossos freios inibitórios, a nossa autocensura, o nosso autocontrole. Tudo isso é reduzido com o processo de desindividuação, uma espécie de mergulho na massa, uma espécie de dissolução da nossa personalidade naquilo que o grupo é. Mas por que um grupo se forma? Um grupo se forma pela forte necessidade humana de afiliação, de criar vínculos uns com os outros. Não foi à toa que Aristóteles definiu o ser humano, numa obra chamada Política, como animal político, aquele que pertence à cidade, o animal social, um ser gregário. Perder a sua identidade pessoal num grupo, nesse processo chamado desindividuação, também leva o indivíduo a cometer atos que ele não faria sozinho. Então nós temos um aumento do anonimato e uma diminuição da autoconsciência. Isso torna os grupos mais propícios a fazermos juntos aquilo que nós não faríamos sozinhos. Desenvolvemos também uma crença de invulnerabilidade, uma crença de que a moral correta é a moral do grupo, a moral do nós e não a moral do eles. As divergências dentro do grupo tendem a ser minimizadas em nome de uma harmonia do grupo, do pensamento do grupo, uma espécie de hegemonia daquilo que todos acreditam, daquilo que todos no grupo têm plenas convicções. E se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar a sua opinião, que é importantíssima, aqui nos comentários. Deixa a sua curtida e se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo.